O texto clássico para a reforma é o texto de Romanos 1,17, você sabe disso. Mas eu gostaria de reportá-los para o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu também trago, meus irmãos, o abraço da Memorial Igreja Presbiteriana e da Trindade Igreja Presbiteriana, às quais eu tenho o privilégio de servir em seu pastoreio. Romanos capítulo 5, versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por volta do ano de 1505 a 1506, você poderia entrar e passear nos corredores do mosteiro agostiniano de Erfurt. E naquele mosteiro, provavelmente, você ouviria alguns sons. Os seus ecos fariam com que você percebesse as palavras intensas. E você poderia, ao mesmo tempo, ouvir o choro. Poderia perceber a angústia de alguém que estava dentro deste mosteiro. Parecia quieto. E era alguém que lutava consigo mesmo, lutava contra o seu coração, lutava contra a sua própria vontade, e em meio a gemidos terríveis, você notaria que alguém estava profundamente triste e sofrendo dentro daquele mosteiro tão famoso, o mosteiro agostiniano. O personagem que emitia esses sons, e sentia e sofria, era um jovem. A sua chegada ali no mosteiro foi uma chegada um tanto inusitada. Ele buscava os seus estudos, buscava se aprofundar em áreas como direito, como a própria filosofia, mas uma vez tomado por uma tempestade violentíssima, se viu impelido a clamar a uma santa, Santa Ana, que dentro da tradição romana seria a avó de nosso Senhor Jesus Cristo, e dizendo a ela que se fosse salvo, ele iria para o mosteiro e ali naquele convento se entregaria integralmente para o ministério. Aquele jovem tão amedrontado, agora é um homem que interage com o conhecimento, interage com um pouco da literatura, participa das devocionais dentro do seu mosteiro, mas nada disso lhe é suficiente. A angústia ainda lhe toma, o sofrimento ainda toma todo o seu ser, a sua mente, o seu coração, e especialmente as suas emoções são dominadas por esta angústia tão profunda. Ele se dirige ao seu mestre naquele local, Johann von Staupitz. Se dirige uma vez por dia, mas essa vez vai se transformando e se fragmentando em outras vezes. E durante um dia, ele consultava Johann von Staupitz algumas vezes. Mas por que ele ia ao encontro do seu mestre? Porque a inquietação era tão forte no seu coração que ele precisava se confessar. Ele precisava falar, ele precisava expor aquilo que sentia, precisava expor todo o seu sofrimento e falar àquele homem, como era próprio da tradição romana, aquilo que lhe afetava o coração, próprio do pecado que ele sentia. Mas, ao mesmo tempo, aquele jovem é inquieto não só consigo mesmo, mas ele é inquieto com alguém que é superior. Este superior não podia ser visto. Este superior não podia ser alguém com quem ele teria uma conversa franca, aberta e direta, pelo menos não pessoalmente. Mas era um ser distante. Era um ser que os olhos não poderiam ver. Era um ser que certamente falava, mas as suas palavras não conseguiam penetrar o coração daquele homem a fim de trazerem a ele paz,
Ao contrário, este ser era visto por este jovem como carrancudo, violento, iracundo e, sobretudo, até injusto. Porque como poderia um ser distante como aquele, e aparentemente tão puro, tão santo, tão justo, punir pessoas que são simplesmente humanas, são só homens, são só mulheres, cobertos de pecados? E esta configuração teológica se dava especialmente pelas pressuposições que ali já existiam e que encontraram a sua resposta no campo teológico. A pergunta que paira na mente daquele homem, diante da sua própria realidade enquanto ser humano, com deficiências, com pecados, com erros, com máculas que são próprias dessa frágil existência, e a segunda pressuposição da santidade deste ser, tão alto, sublime, justo e santo. E a pergunta era a seguinte: como pode o homem ser salvo? Como pode alguém ser salvo sendo tão pecador? Como pode alguém ser salvo diante de um Deus tão santo, tão justo e tão puro? Certamente há uma incompatibilidade, porque nós, enquanto seres humanos, somos pequenos demais e frágeis e pecadores demais. E Deus é santo. Este jovem teria uma resposta, e essa resposta era simples. Poderia ser resumida numa só palavra, mas ao mesmo tempo uma resposta árdua, difícil, dada ao longo de centenas de anos de uma teologia construída, mas que não poderia esclarecer e fundamentalmente libertar o homem da prisão da sua própria culpa. A resposta é a justificação. E você sabe muito bem disso. A resposta para a crise existencial humana, a resposta para a culpa que o ser humano tem, é sempre a justificação. Mas, diante dessa resposta, surge uma outra pergunta. E a outra pergunta faz com que a situação fique ainda mais difícil. E a pergunta é: como então pode o homem ser justificado? Há uma tradição longa que este jovem observa, e ele, imerso no catolicismo romano, participou, interagiu e viveu essa tradição. A tradição que a igreja tinha construído, especialmente após as incursões da Europa e na Palestina e o descobrimento das obras aristotélicas, dizia que o homem deveria ser salvo através de uma ação, e essa ação teria como consequência a infusão de justiça. Mas como é que isso acontecia? A igreja entendia que o homem nascia em pecado. Isso nós não estamos tratando ainda do protestantismo, estamos falando do catolicismo romano. Entendia que o homem nasce em pecado e em ruína espiritual. Todos os homens nascem culpados. Entretanto, há uma forma de reversão. E esse método de reversão tem que ser exercido de uma forma ou de um modo em que a igreja coloque ou ela mesma derrame sobre a pessoa o sacramento. E aí, você já ouviu essa palavra, já conhece essa palavra, e dentro do conceito romano, ela tem um sentido mais profundo. Segundo essa teologia que este jovem sabia e conhecia, o indivíduo, ao receber do sacramento primário, que é o sacramento do batismo, recebia a infusão de justiça, ou seja, a criança, quando nascia, era apresentada ao padre, o padre fazia sobre ela todo o ritual próprio para o batismo, ela recebia o batismo e, segundo a tradição romana, acontecia uma infusão de justiça. O que quer dizer que a criança passava a ter dentro de si a justiça de Cristo. Ela já era salva, ela já era absolutamente justa. E especialmente a graça de Cristo estava dentro dela. Por isso que na nossa cultura brasileira, eu creio que os irmãos têm
parentes que ainda estão no catolicismo romano, há aquela preocupação para que as crianças sejam rapidamente batizadas, e não pela mesma preocupação que nós presbiterianos temos, porque nós presbiterianos entendemos o batismo como sinal do pacto. Agora, no catolicismo romano, o que eles dizem é que a criança, uma vez batizada, deixará de ser pagã. Você, com certeza, já ouviu esse tipo de expressão na família, em amigos que ainda estão no catolicismo. Bem, é isso que esse jovem vive. E ele sabe muito bem que, apesar do batismo que se recebe, ou seja, essa infusão da justiça e da graça de Cristo, o homem, quando cresce, amadurece, não tem condições de viver uma vida plenamente santa na presença de Deus. Ele passa pelos outros sacramentos, mas ele sabe que a raiz do pecado é muito profunda e é capaz de gerar não só aqueles pecados que são chamados pecados veniais, que são aqueles pecados tidos no catolicismo como mais leves, como pecados mais tranquilos, como também o coração humano é capaz de produzir, e as suas obras são capazes de produzir, o que é chamado de pecado mortal. O pecado mortal é a quebra de qualquer dos 10 mandamentos, e o desdobramento desses pecados mortais é tal, que se o indivíduo tem o hábito, segundo o catolicismo romano, de se ausentar da missa, ou ainda, se ele chegar regularmente atrasado à missa, ele está cometendo um pecado mortal. Mas, afinal de contas, qual a consequência de um pecado mortal? O pecado mortal, segundo a tradição romana, é algo tão terrível, é algo tão violento, que é capaz de matar a graça e a justiça de Cristo que estão dentro da pessoa e que foram recebidas pelo batismo, pela infusão dessa justiça de Cristo. Ele perde a graça, ele perde a justiça, mas o detalhe é que ainda ele é capaz, segundo o catolicismo romano, de produzir fé. E produzindo fé, ele pode restaurar-se à presença de Deus por meios também sacramentais. Ele deveria então se dirigir ao padre e fazer o sacramento chamado de penitência. Aqueles que foram católicos talvez se lembrem disso. E a penitência consiste no indivíduo chegar perante o padre e dizer: Padre, pequei, os meus pecados são... E a lista de pecados, geralmente apenas os pecados que são melhores de serem expostos, são ditos para o padre. E o padre, então, em seguida fala: eu te absolvo, e invoca a Santíssima Trindade, mais um sacramento. Entretanto, não é apenas isso. Ele precisa fazer o que é chamado de obras de satisfação, e dentro disso é que aquele jovem tão inquieto se via perdido. Ele pedia perdão pelos seus pecados, ele entendia que estava perdoado, mas não estava, e ao mesmo tempo tinha que fazer as obras de satisfação, que eram boas obras. E por isso que este mesmo jovem que você ouviria nos corredores de Erfurt, clamando e suplicando e gemendo em dores profundas da sua alma, é o mesmo jovem que estava o tempo todo se ocupando com tarefas simples, estava o tempo todo limpando, estava o tempo todo varrendo, estava o tempo todo arrumando, estava o tempo todo exercendo o seu ministério como monge, só que em tarefas que não exigiam o seu estudo, ao contrário, tarefas que exigiam o seu esforço físico, não pela nobreza das tarefas em si, mas especialmente porque ele entendia que aquelas tarefas lhe dariam condições de fazerem as boas obras que seriam satisfatórias diante de Deus. E tudo isso por conta de pressuposições. Tudo isso por conta de uma igreja antiga, recheada de tradições, cheia daquilo que não era próprio da Escritura Sagrada, mas era simplesmente construção humana com base em uma filosofia, que é a filosofia aristotélica. Mas essa inquietação não passava. Mesmo fazendo tudo isso, a inquietação não passava. Afinal de contas, a sua mente ainda pecava, os seus sentimentos ainda pecavam, as suas intenções ainda eram pecaminosas, e talvez a última esperança desse jovem é que ele, morrendo, iria para o purgatório. E lá no purgatório ele passaria milhares de anos para purgar os seus pecados, expiar os seus pecados, até que no último momento, quando Deus o visse de forma satisfatória, com base no mérito condigno, que é o mérito de Cristo, somado ao mérito congruente, que é o mérito do indivíduo, ou seja, daquele jovem,
Deus então o declararia justo e ele seria digno de entrar no paraíso. Observe a elaboração teológica, filosófica, profunda, mas que não conseguiu tirar a inquietação desse jovem. Ele vai então, a partir do ano de 1507, a uma cidade chamada Wittenberg. A sua tarefa era a tarefa das mais nobres, ser professor, ser padre e ser professor. Ele deveria ensinar na jovem universidade que Frederico da Saxônia, o sábio, havia inaugurado poucos anos antes. E ele deveria ensinar Bíblia. Ele simplesmente deveria ensinar aquilo que a Escritura Sagrada pronunciava. Entretanto, o que você observa na história da igreja, na sua tradição, é que esse estudo de Bíblia não era como os pregadores fazem hoje, como o reverendo Lucas faz aqui no Alto da Lapa, que é abrir a Escritura, explicar a Escritura, aplicar a Escritura e fazer e perceber no texto o Cristo que resplandece. Ao contrário, as aulas de Bíblia naquele tempo eram aulas que se resumiriam a uma leitura do texto, aos comentários que os pais da igreja faziam e trabalhos de comparação de um pai da igreja com outro pai da igreja, encontrando as suas congruências e as suas divergências, a fim de que se chegasse a uma síntese e, a partir dessa síntese, a colocar-se-ia uma outra tese e, depois dessa tese, observe que são intermináveis discussões. Mas esse jovem não conseguia mais fazer isso. Tendo encontro com aquele texto de Romanos 1,17, ele percebeu que não era simplesmente explicar o que a igreja dizia há muitos séculos, por mais que a tradição seja valiosíssima. Não era colocar um pai da igreja contra outro, mas o que as pessoas mais precisavam, o que os seus alunos mais precisavam, era que simplesmente o texto fosse aberto. Simplesmente o texto fosse explicado, aplicado, de um modo correto, exegético, com um labor teológico que é próprio do estudo da Escritura Sagrada, a fim de que não só existisse um conhecimento vasto acerca do que diz o texto, mas a fim de que as almas fossem libertas da escravidão, do medo, da angústia. Não só esse texto de Romanos 1,17 trouxe uma transformação para aquele jovem, no que diz respeito ao seu magistério, ou seja, a sua prática educacional. Mas a transformação foi muito maior, foi interna. Porque a sua compreensão acerca de si mesmo, a sua compreensão acerca de Deus, e essa relação, e especialmente a resposta para aquela questão inquietante, como pode o homem ser salvo? E a outra questão também muito difícil, como pode o homem receber a justificação? Ou ser justificado, encontrou uma outra resposta, mais difícil, mais dura, mas ao mesmo tempo que não repousaria a responsabilidade sobre o homem, mas encontra em Deus a solução para todas as dificuldades do homem tão aflito. Bem, nós estamos diante do texto de Romanos 5, versículo 1, que é um texto que ecoa pelos séculos, e é um texto muito pregado, e é um texto que você certamente já ouviu algumas exposições, e é o texto que aponta para justamente aquela questão tão difícil, que é a justificação. Observem que o apóstolo Paulo aqui escreve, como os irmãos já devem ter conhecimento, aquilo que é tratado ou visto como uma carta tratado, ou seja, é uma carta porque tem características de carta, mas ao mesmo tempo é um registro em que o apóstolo Paulo disserta e escreve sobre um tema teológico. E basicamente o tema que se encontrará nessa epístola aos Romanos é a justificação. Ela tem já uma trajetória anterior, e você observando a carta e lendo essa carta, perceberá como o apóstolo Paulo tem uma compreensão muito clara, muito nítida acerca do ser humano. O ser humano, ao contrário do que vários ramos do conhecimento apontam e dizem, não é um ser bonzinho, não é um ser neutro, não é um ser que está isento de qualquer pressuposição ou isento de qualquer inclinação dentro da sua natureza, muito pelo contrário, o homem não é uma tábula rasa, na verdade ele é uma tábula muito escrita.
Mas as palavras ali escritas são as mais terríveis que você pode imaginar. O pecado, a morte, a inquietação, tudo o que há de pior existe dentro do ser humano. Ora, você pode simplesmente ligar a sua televisão e você verá quantas tragédias. E às vezes nós pensamos que aquelas pessoas que cometem aquelas coisas terríveis são piores do que nós, são piores do que ao que nós fazemos, ou nós nos achamos superiores a um assassino, a alguém que faz males terríveis a outras pessoas, a um ladrão, ou mesmo a um político corrupto, nos julgamos melhores que eles. E a carta de Paulo aos Romanos dirá justamente o contrário. Pela condição de pecado, nós todos estamos debaixo da mesma ira, a mesma santa, justa ira de Deus. Essa é a condição humana. E vejam, não há nada que o ser humano possa fazer por si mesmo para reverter esse quadro. O ponto de partida vem de Deus. O ponto de partida está em Deus. E é o Deus Santo que vem para resolver o problema do pecado humano. E essa carta vem justamente falar sobre isso. Homens que ou estão sob o primeiro Adão, ou então estão sob o segundo Adão. É dentro disso que você observa o texto. E a abertura do texto já nos mostra que há uma condição diferente. E essa condição tão diferente, tão marcante, é aquilo que molda as nossas vidas. Observem que o apóstolo chama os crentes de justificados. E em seguida, diz que essa justificação acontece mediante a fé. E tudo isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós teremos que ter um exercício aqui, que é um exercício próprio quando nós tratamos da carta do apóstolo Paulo, das cartas do apóstolo Paulo. Quando você lê as cartas de Paulo, você certamente tem que lidar com um texto muito bem escrito, muito bem construído. Entretanto, um texto que você às vezes precisa fazer algumas inversões apenas do ponto de vista lógico, para você entender melhor a ideia. E aqui que nós paramos e observamos aquilo que o apóstolo Paulo faz, seguindo esta lógica. Pensemos primeiro no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele como sendo aquele que proporciona a nossa justificação. Nunca se esqueçam que o homem fora de Cristo, o homem distante de Cristo, é alguém que está perdido nos seus delitos, está perdido nos seus pecados e é absolutamente colocado sob a ira de Deus, porque ainda tem a culpa do pecado. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e compaixão, envia o seu Filho. E é na vida de Cristo que nós percebemos a reversão deste quadro. Você poderia perguntar a qualquer criança, por que ela ama a Cristo? E as crianças de escola dominical estariam prontas a responder, porque Ele morreu por mim. Só que você observa dentro do texto bíblico essa verdade e outra também. Jesus Cristo não só morreu por nós, Ele viveu por nós. E é nisso que se concentra a justificação. Ora, você sabe muito bem que houve na eternidade, embora não se possa categorizar a eternidade como um tempo, há um momento em que Deus teve um conselho, um solene conselho, ou o chamado pacto de redenção, em que Deus harmonizou-se e, conversando sobre a redenção humana, decidiu que o Filho se encarnaria, e o Filho viria a ser homem. E você sabe muito bem que quando isso ocorre, e a história bíblica fala diversas vezes sobre a encarnação de Cristo, o nosso Salvador entra na história, entra no tempo, entra no espaço, entra naquele momento político em que Israel passava, ou a Judéia passava, ele interage com pessoas, e ali naquela pessoa, a pessoa de Cristo, estava o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente humano. E nisso, nesta chamada união hipostática, ou a pessoa teantrópica de Cristo, é que você pode compreender a salvação, pode compreender a justificação e todas as bênçãos decorrentes da graça de Deus. Você se concentra ali nessa pessoa divina humana do nosso Senhor Jesus Cristo.
A história de Cristo tem muitos momentos, muitas etapas. E você pode perceber essas etapas sendo construídas. Mas há uma palavra de Cristo que ele dirige a João Batista, quando naquele momento um pouco tenso, João Batista se vê inquieto por Jesus Cristo querer batizar-se. E Jesus Cristo diz que ele se batizaria a fim de que toda a justiça fosse cumprida. Isso é essencial para você entender a justificação. A história de Cristo é marcada em aspectos positivos e negativos nesse sentido. Por um lado, Cristo nunca pecou. E Cristo não só nunca pecou, como pela união hipostática, ou seja, pela união das duas naturezas numa só pessoa, ele não poderia pecar. Mais do que isso, ele não só não pecou, como ele também cumpriu toda a justiça. Esses dois pontos são essenciais para nós entendermos a justificação. A sua vida foi marcada em sofrimento, em tentações, mas ao mesmo tempo em momentos de glória, até aquele momento mais amargo da cruz. Você poderia olhar o físico, e não tem como falarmos sobre cruz sem percebermos ali, naquele evento, todas as feridas de Cristo, sem percebermos a sua agonia, a sua falta de ar, as suas câimbras, e sem perceber aquilo que marcava o Salvador naquela cruz. E isso já é algo extremamente doloroso. Tão doloroso que alguns luteranos do século XVII diziam que havia um exercício muito profundo de simplesmente se pensar nas chagas de Cristo, e nós entenderíamos o seu sofrimento e a nossa indignidade diante de tão grande amor e diante de tão grande salvação. Mas o seu corpo já empalidecendo, o seu tórax tentando extrair um pouco de ar, as suas câimbras no seu corpo inteiro, na verdade ocultavam dores ainda mais profundas. Ocultavam um sofrimento que ia muito além da coroa, muito além dos cravos nas suas mãos e nos seus pés, do seu corpo dilacerado. Naquele evento acontecia uma imputação. E essa palavra é essencial para nós entendermos a justificação. Ou seja, acontecia uma transferência de culpa, transferência de males, transferência de tudo aquilo que nós fizemos de mal, nós fizemos de perverso, e não só aquilo que nós efetivamente fazemos, mas aquilo que nós pensamos. E o que envolve esta natureza nossa pecaminosa e a nossa culpa, agora era colocado sobre o Filho de Deus, Deus, verdadeiro homem, mas que ali sentia o pesar dos nossos pecados. Pare para pensar nos pecados que você cometeu hoje. Ainda está cedo, mas provavelmente você já pecou. Nós já pecamos. Agora, faça um exercício um pouco maior. Pense nos pecados que você cometeu ontem. Some os dois. Volte na semana. Volte o mês. Volte no ano. Quantas vezes você blasfemou contra Deus por conta dessa pandemia? E reclamou e murmurou. Não lamentou, porque são coisas diferentes. A lamentação, você observa no texto bíblico amplamente, mas a murmuração é pecado. E quantas vezes você pode ter murmurado contra Deus por conta dessa pandemia? E aí, pense nos anos de vida que você tem. Todos eles, em todos eles você pecou. Desde aquela birra que uma criança faz, aquele choro fingido para conseguir alguma coisa, aquele escândalo no shopping, aquela coisa toda, até pensar em pecados muito mais sofisticados, que podem ter uma carapuça de algo correto, digno, honroso, mas que por trás escondem as coisas mais podres que o ser humano é capaz de produzir. Agora, não pense só em você. Pense em toda essa comunidade que está presente aqui, juntamente com os nossos queridos que nos acompanham pelas redes sociais. Aí você vai um pouquinho além.
Pense em toda a nossa denominação, todos os crentes que fazem parte da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pense um pouco naqueles nossos irmãos que fazem parte de outras comunidades que professam fielmente nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode ir além e pensar na história da igreja brasileira, pode ir além e pensar na história da igreja na Europa e nas Américas, pode ir além, pensar na história da igreja como um todo. E não só isso, pense nos filhos de Israel no Antigo Testamento. Some tudo, junte tudo, e eu creio que é um exercício impossível de fazermos plenamente. E pense que todos esses pecados foram colocados sobre o Filho de Deus. É isso que acontecia, além dos cravos, da coroa, dos açoites e da humilhação que o Filho de Deus teve que passar. Mas, ali, nesse ato de imputação, você também observa a ira do santo e justo Deus, não sobre quem merecia receber, ou seja, sobre nós, mas sobre aquele que não teve nenhum pecado. Deus pune o seu próprio filho. Deus esmaga o seu próprio filho. Deus humilha o seu próprio filho. E pela graça de Deus nós não saberemos o que é o inferno, porque o próprio Filho de Deus enfrentou o inferno, a fim de que nós tivéssemos a justificação. Ele nos substitui. Os nossos pecados estão nele. E pela sua perfeição, pelas suas obras completas, ele agora pode pagar por tudo que nós cometemos. E é verdadeiro homem porque ele nos substitui plenamente. E é verdadeiro Deus, porque neste sacrifício vicário, sustentando a natureza humana, ele também estende esse sacrifício e essa justificação, essa salvação a todos os filhos de Deus, a todos os eleitos de Deus ao longo da história. Ali acontecia a justiça de Deus. Ali acontecia Deus executando a sua justiça, e no seu Filho é que nós vemos a graça se manifestando. Não só ele tomando os nossos pecados, mas também ele imputa a sua justiça a nós. Por isso que comumente você ouve que quando Deus nos olha, ele não nos vê, mas ele vê a justiça de Cristo, ele vê o Cristo justo em nós e sobre nós, por conta dessa imputação. Observem a diferença. Enquanto o catolicismo romano diria que há uma infusão de justiça, ou seja, a justiça de Cristo habita no indivíduo, a Escritura Sagrada nos mostra que há uma imputação de justiça. A justiça de Cristo não está em nós, não é infundida a nós, mas a justiça de Cristo é um ato ou uma declaração de Deus, pela qual Deus nos declara justos, e nós somos vistos como justos pelo Deus Santo. Acontece uma infusão, mas essa infusão é do Santo Espírito em nós, a fim de nos aperfeiçoar em santificação. Observe a diferença, que o catolicismo acabou confundindo as coisas. Cristo é a causa da justificação. Mas, ainda, como nos apropriamos dela? Bem, enquanto o catolicismo romano diz que essa apropriação aconteceria por vias sacramentais, nós entendemos, e o texto aqui é riquíssimo, em dizer que esta apropriação se dá mediante a fé. Há um termo interessante que era usado nesse período, no século XVI, e o próprio Lutero se apropria desse termo. Só que a origem destas palavras se dá em uma área muito anterior e especialmente ligada à filosofia, que é a chamada causa instrumental. Originalmente, a causa instrumental era algo que simbolizava, ou que buscava representar o meio pelo qual as coisas são transformadas ou chegam a algum objetivo. Bem, você observaria isso em Aristóteles, e a ilustração que se tem é de como um pedaço de madeira ou um pedaço de pedra, de mármore, se transformaria em uma estátua ou coisa do tipo. A causa instrumental seria aquele instrumento, ou seria aquele aparelho usado para dar a forma, é aquilo que traz a transformação. Para o catolicismo romano, a causa instrumental seria o sacramento,
ou a ministração dos sacramentos. Entretanto, vejam o que diz o texto bíblico: mediante a fé. A causa instrumental para a apropriação da justificação é a fé. Bem, mas como esta fé opera em nós? Bom, existem alguns tipos de fé que podem ser executadas ou vividas pelo indivíduo. Nós não temos tempo para falar sobre esses tipos de fé, depois vocês podem perguntar ao reverendo Lucas. Mas especialmente o que nós queremos destacar é que o princípio da fé está no próprio Deus. Nós sabemos que somos incapazes de produzir fé, e por isso nós somos diferentes tanto do catolicismo romano quanto do arminianismo, ambos que são semipelagianos. O semipelagianismo no catolicismo romano é mais antigo, ele remontaria ali por volta do ano de 590, em que há uma mudança na estrutura teológica da igreja, e o arminianismo do final do século XVI, início do século XVII, porque eles pressupõem que o homem é capaz de produzir fé. No caso do catolicismo, aquele que foi batizado na infância é capaz de produzir fé. E no caso do arminianismo, o homem comum é capaz de produzir fé, uma vez que Deus derrama a sua graça preveniente. Nós discordamos de ambos. O homem não pode produzir fé. O homem não tem forças para produzir fé. A única coisa que o homem pode produzir é pecado. Um exercício muito simples. Você se imaginaria hoje, dia 25 de outubro de 2020, numa igreja antes da sua conversão? Eu creio que não. Antes de Cristo te encontrar? Eu creio que não. Você poderia se imaginar em qualquer lugar do mundo, menos numa igreja presbiteriana, num domingo pela manhã, um domingo ensolarado, por sinal, em que você poderia se unir a muitas outras pessoas e ir para a praia, ir para sítio ou qualquer outro lugar. Mas o homem natural não poderia se imaginar dentro se imaginaria como esse. Com certeza não. E aí que está. Porque você e eu não poderíamos estar aqui. Esse aqui não é o nosso lugar. Um lugar como esse, santo, uma reunião santa, não é onde nós deveríamos estar, porque não é próprio de uma natureza caída. A menos que Deus, que é santo, que é puro, e é um Deus absolutamente soberano, entre na nossa história como entrou, e o seu Santo Espírito que nos regenera, é aquele também que implanta em nós a fé. Nós muito bem sabemos, a fé é um dom de Deus. A fé é um presente que Deus nos dá, e é um presente que Deus dá a quem não quer receber. Por isso que Ele nos regenera, e abre o nosso coração, e coloca esta fé vibrante no nosso ser, que se expressa numa confiança, e com estas mãos da fé que Deus nos dá, ou esta causa instrumental, como nós conhecemos dentro da literatura reformada e literatura protestante, nós, crendo em Cristo, nos apropriamos dessa justificação. Ou seja, Cristo nos justifica, Deus nos justifica em Cristo, e nós nos apropriamos dessa justificação quando cremos em Cristo com a fé que o próprio Deus nos dá. Você sempre voltará a Deus neste ciclo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Uma doutrina tão teológica, mas uma doutrina que trouxe tanta paz àquele jovem. Você sabe quem ele é. Você sabe que esse jovem inquieto, professor, veio a se tornar o primeiro e grande reformador. Você sabe que ele foi um homem que enfrentou o mundo. Foi citada a Dieta de Worms, de 1521. E você lembra muito bem que ali, diante de Carlos V, aquele já não mais tão jovem, teve que enfrentar não só a maior autoridade do mundo daqueles dias, como teve que lutar contra
a única e maior igreja no Ocidente, a igreja romana. Você sabe que houve tentativas para que sua vida fosse tirada. Você sabe que ele entrou em debates profundos, teológicos. Você sabe que ele desafiou o próprio Papa. Você sabe que nesse tempo inteiro, ele ainda teve que lidar com a perda de uma filha. Mas você também sabe que este homem, Martinho Lutero, apesar dessas turbulências todas, foi um homem que teve paz. E esta paz ele teve com Deus, por esta justificação. Esta paz ele teve diante de circunstâncias adversas. Esta paz lhe trouxe o descanso, porque fundamentalmente ele sabia quem morreu na cruz em seu lugar. Ele trouxe a vida eterna. Por mais que pareça uma doutrina árida, teológica, e uma doutrina que você tem que gastar muito em labor intelectual para compreender, saibam que essa doutrina é uma das bases fundamentais, tanto para nós estarmos aqui, quanto para nós prestarmos culto, para nós encararmos a semana dia a dia, e para nós vivermos, porque só podemos viver neste mundo, porque fomos justificados por Deus, porque estamos em paz com Deus por causa de Jesus Cristo, e isso ressignifica integralmente a sua história e a minha história. Entendemos que somos justificados, em primeiro lugar, é justamente para nos humilhar, quando nós, de alguma forma, tentamos conquistar a nossa salvação. Tentamos, de alguma forma, sermos agradáveis a Deus, não porque já fomos salvos, mas em alguma tentativa de sermos salvos, ou pagarmos pelos nossos pecados. E você poderia falar, mas pastor, existe isso no meio protestante? Existe. Pessoas que quando pecam tentam compensar o pecado vindo mais vezes à igreja. Pessoas que quando erram entendem que podem ofertar um pouco a mais, e essa oferta um pouco a mais servirá de compensação. Então eu pequei, mas agora o que eu faço deixará a balança mais equilibrada. Quantas vezes nós fazemos isso? Ou ainda, ler um pouco mais a Bíblia para compensar um erro. Ou ainda, tentar receber um favor divino por obras que nós realizamos. E aquelas tentativas, não para a consagração, mas como se fosse uma barganha. Senhor, se eu conseguir o emprego que eu quero, eu faço isso, ou faço aquilo. Ou ainda, eu estou trabalhando nesse sentido, não para espiritualmente me submeter a Deus e receber aquilo que Ele quiser me conceder, mas pensar em ações benevolentes, em orar mais, em ler mais a Bíblia, ou coisas que são essencialmente espirituais, mas podem não ser na prática, para receber algum benefício da parte de Deus, e portanto torna-se meritório. Nós recebemos o emprego, nós recebemos o carro, nós recebemos a cura, porque nós fizemos isso ou aquilo. Isso acontece no meio protestante, principalmente em arraiais diferentes dos nossos, mas pode acontecer em uma igreja presbiteriana, em uma igreja reformada. E é por isso que a doutrina da justificação vem nos humilhar e dizer o seguinte, que nós não merecemos absolutamente nada, que nós não merecemos sequer a roupa que nós vestimos, mas se temos é porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar, e especialmente não só pela sua vida pura, Ele pagou pelos nossos pecados, mas a sua santidade plena, Ele ainda nos justifica, e tudo que nós recebemos, tanto física quanto espiritualmente, nós recebemos por causa de Cristo. Amém. Leia a sua confissão de fé, leia os seus catecismos, e ali você terá uma belíssima exposição acerca disso, de que tudo que recebemos vem pelo nosso Redentor. Então não tente barganhar com Deus, não tente fazer uma troca, eu faço isso e recebo aquilo, ao contrário, entenda que tudo vem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, vai além. Quantos estão sem paz? Quantos estão sem paz? Quantos estão sem paz porque o passado atormenta?
Quantos estão sem paz porque houve uma história marcada por pecados? Quantos estão inseguros e ficam assim como Lutero, lá em Erfurt, no mosteiro, lutavam, pensavam e o tempo todo lembravam dos seus pecados. E a doutrina da justificação vem para nos fazer ter paz. Nós temos paz com Deus. E aquilo que nós apenas fazemos é crer, é confiar, é confessar. E confiar que Cristo realizou na cruz em nosso lugar é absolutamente suficiente para a nossa redenção. Não há nada que você pudesse fazer. Não há nada que nós possamos fazer. Porque pela graça de Deus Ele já realizou tudo. Então, se você ainda tem lutado, pensado num pecado e lembrando desse pecado, em primeiro lugar, quebre a idolatria do seu coração, que ainda quer se justificar, porque no fim das contas é isso. Mas especialmente se submeta a Deus, humilhe-se ao Senhor e confie que Ele já tem feito e já fez tudo, absolutamente tudo, por nós. Sobretudo, meus irmãos, há um verso num dos cânticos que nós entoamos aqui, muito interessante. E na sua versão original, no inglês, afirma que não existe, e a versão nossa também expressa essa ideia, que não existe culpa na vida, como nós acabamos de tratar, mas não existe medo da morte. Uma vez justificados por Cristo, nós não tememos a morte. Quantas pessoas nós conhecemos que, mesmo cristãs, mesmo protestantes, mesmo presbiterianos, ficaram e ficam em crise com medo da morte. E essa pandemia veio, permitam-me o trocadilho, desmascarar muita gente, apesar das máscaras que usam. Porque poderiam falar que estão firmes, que creem em Cristo, que amam o Salvador e que a vida está em Cristo Jesus, que fez tudo, mas quando a pandemia chegou, muitos tiveram medo da morte. Eu não estou falando aqui para sermos imprudentes, mas para confiarmos que, se as nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós já fomos, pelos méritos de Cristo, declarados justos pelo nosso Redentor. Se nós fecharmos os olhos para esta vida, certamente abriremos os nossos olhos na eternidade. E nisso nós descansamos, não num purgatório, mas de fato com o nosso Redentor que receberá a nossa alma. E se você, por algum instante, entrou em desespero, lembre da sua justificação, porque essa justificação te traz paz, segurança, quer na vida, quer na morte. Somos de Cristo, vivemos por Cristo e nos encontramos nele. Mas também, e por fim, aprenda mais dessa justificação. Nós temos uma tradição imensa antes de nós. Nós temos o privilégio de sermos presbiterianos, o que significa que temos história, temos teologia, temos gigantes sobre os quais nós nos apoiamos. E há um legado enorme, e o ponto de partida para toda a discussão começou em Lutero, falando, pensando, refletindo sobre essa doutrina. É uma identidade nossa protestante, é uma identidade nossa enquanto cristãos evangélicos, cristãos presbiterianos, é uma identidade nossa conhecer a justificação, viver a justificação e experimentá-la todos os dias. Portanto, ame essa doutrina. Conheça essa doutrina, aprenda mais sobre essa doutrina e permitam-me dizer, marque encontros com um pastor para conversar sobre isso e sobre os desdobramentos dessa doutrina, que são múltiplos, mas especialmente sabendo que, pela graça de Deus, pelo imenso amor de Deus, nós somos justificados, mediante a fé que o Espírito nos concede.
Por esta fé e essa justificação, nós temos a paz com Deus todo-soberano e todo-poderoso, mas sempre, única e exclusivamente, pelos méritos e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele assim ricamente nos abençoe.